São Paulo, 1928. Um assassinato macabro mobiliza a opinião pública e vira manchete dos jornais do Brasil e do mundo. Ele fica conhecido como o crime da mala. Foi um crime que, na verdade, abalou o século XX, né? Pelo menos o início do século XX, 1928. E não só pelo seu aspecto de crime hediondo, inusitado para a época, né? Mas também pelo caráter de ter sido uma produção cinematográfica para a época. É domingo no Porto de Santos, litoral de São Paulo. O navio de passageiros Marcilhá é carregado. O incidente revela vestígios de sangue. A plena, comandante! A plena, comandante! A mala é trazida de volta ao cais. Esta é uma fotografia tirada na época. Com licença. Excusez-moi, monsieur le commandant pour sommation. Cet homme-ci, c'est le commissaire régional, Armando Ferreira da Rosa. Il doit parler, monsieur. Parfaitement. Comandante, Enchanté, commissaire. é esta a mala? La valise. É celle-ci? Oui, celle-ci. Entre os curiosos, um homem se afasta. Não há dúvida, não. As evidências são muito inquietantes, mas precisamos abrir esta mala. Pergunte ao comandante se existe algum funcionário que possa nos ajudar nesse serviço. Aberta a mala, uma constatação. Então abriu-se a mala e encontrou-se, então, aquele achado absolutamente macabro, que era o corpo de uma mulher retalhada para que pudesse caber naquela mala, já em adiantado estado de putrefação. Caso não fosse esse incidente do içamento da mala e da constatação de que a mala exalava um forte mau cheiro, efetivamente seria um crime perfeito. Começa uma das investigações policiais mais sensacionais de todos os tempos. Em menos de 24 horas, a vítima vai ser identificada e o assassino preso. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. No programa de hoje você vai conhecer a trajetória de um casal de imigrantes, Maria e Giuseppe Pistone, que chegaram a São Paulo em 1928. Eles se conheceram numa viagem de navio. Descobriram que tinham nascido na mesma cidade, na Itália, e se apaixonaram perdidamente. Por uma ironia do destino, essa história romântica terminou de uma forma trágica 2 anos depois, também no navio. O caso entrou para a história como um dos assassinatos mais famosos de todos os tempos. Na época do crime não se falava de outra coisa dentro da colônia. Não era só pela questão de serem italianos, mas de serem pessoas comuns, pessoas que estavam ali trabalhando no dia a dia, né? Isso talvez tenha criado uma comoção maior e tenha expandido isso
para além da colônia italiana. O ponto de partida da investigação policial foi uma etiqueta. Ela indicava o nome da pessoa e o local onde a mala deveria ser entregue. Ferreiro Francesco, Bordeaux, França. Monsieur le commandant, il veut savoir si vous avez trouvé sur la liste de passagers quelqu'un portant ce nom-ci. Écoutez, nous avons bien cherché, nous n'avons trouvé aucun Ferraro à bord. Ele disse que não existe nenhum Ferraro a bordo. Deve estar com nome falso. Nós só vamos saber a verdade quando a polícia de Bordeaux mandar o endereço para nós. Mais dites-moi, est-ce que ces messieurs ont déjà découvert qui a enregistré la valise? Ele perguntou quem despachou a mala. Ainda não sabemos, mas vamos continuar a investigação, comandante. Monsieur le commissaire, Merci. au revoir. Bom voyage. O navio Massiliá segue viagem para a França, mas antes fará uma parada no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o cadáver da mulher é submetido à autópsia. Ela morreu por asfixia, foi estrangulada com as mãos. As pernas foram cortadas na altura dos joelhos, a espinha dorsal e o pescoço foram fraturados. Mas ela já estava morta quando cortaram as pernas. Ah, certamente. Certamente, para que coubesse dentro da mala. Obrigado. Delegado. Pois não? Mais uma coisa. Ela estava grávida de 6 meses. A caminho do Rio de Janeiro, o comandante do navio identificou 3 passageiros romenos que tinham embarcado a mala. A polícia do Rio foi acionada para prender os suspeitos e interrogá-los. Nici doi prieteni avrebbero vina a această afacere. Ele disse que nem ele e nem os 2 amigos tinham culpa nessa história. Ați făcut doar serviciu acestui om. Eles apenas prestaram serviço para homem. Esse homem disse que precisava de se despedir de amigo e pediu para eles que embarcassem a mala. Deu 10.000 reis pela gentileza. Como era esse homem? Cumanata Okun Atiesta. Era alto, blond, bine îmbrăcat e avea accent italiano. Alto, louro, bem vestido e com sotaque italiano. Os policiais concluíram que os romenos estavam dizendo a verdade. Eles foram liberados para seguir viagem. As informações foram repassadas para o delegado de Santos, Ferreira da Rosa. Ele resolveu reexaminar a mala à procura de pistas que levassem ao assassino. É uma etiqueta da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Rei. Uma mala veio de trem, mas de onde? Não sei, mas na estação do Valongo eles devem saber. Vamos até lá. Ferreira da Rosa descobre que o suspeito comprou uma passagem São Paulo-Santos de ida e volta, mas ainda não tinha retornado. Ele consegue localizar o motorista de caminhão que levou a mala da estação ferroviária até o porto. Ele ficava o tempo todo ao lado da mala. Não sei como ele aguentava, porque ela cheirava muito mal. E vocês chegaram a conversar? Muito pouco. Eu me lembro que ele tinha um sotaque carregado. De italiano? É, de italiano. Me faça um favor. Me descreva esse homem. Ele era alto, magro, olhos claros, cabelos claros, bem vestido e com a barba por fazer. A descrição dele coincide com a dos romenos. Me diga uma coisa, existe por aqui mais alguém que tenha entrado em contato com esse homem? O carregador. Foi eu que disse pra ele que o Massiliá estava ancorado e que ia partir no dia seguinte pra Europa. É melhor o senhor deixar essa mala no armazém de bagagem. Que aí amanhã de manhã eu lhe indico o motorista para levar, fazer o transporte até o porto. Tutto bene. Allora, mi dica una cosa.
Você conhece aqui por perto algum hotel onde eu posso dormir essa noite? Eu mesmo não conheço, mas eu tenho um colega que conhece bem essa região, pode indicar para o senhor. O Nathaniel indicou a ele a Pensão Roma. Pensão Roma. Pensão Roma. Você conhece o endereço? Não, era só o senhor perguntar ao Nathaniel. O senhor se lembra de um homem com as características que eu lhe passei agora, que tenha estado aqui e que tenha dormido na noite de anteontem? Lembro. Lembra? Deve estar no registro. Ah, faz favor. Giuseppe Russo. Russo. Bom, resta agora vigiarmos a estação de Valongo e prender o nosso homem. Os policiais passam a noite inteira na estação ferroviária de Santos, mas o suspeito não aparece. Na mesma noite, Ferreira da Rosa conta todos os detalhes do caso a Carvalho Franco, chefe do Gabinete de Investigações de São Paulo. Inclusive, que o corpo de Maria Féa tinha sido levado de São Paulo até Santos de trem. Ferreira da Rosa passa a investigação para Carvalho Franco. No dia seguinte, todos os jornais noticiam, com grande estardalhaço, o pavoroso crime da mala. Eu tenho jornais de época que dão grandes destaques, páginas inteiras, mais besta que as próprias feras. Então não havia atrações populares de rádio e a televisão, já estava bem no futuro. De modo que aquela imprensa era a atração. E, na verdade, a imprensa acabou ajudando também a solucionar o crime. O dono de uma loja lê o jornal e reconhece a mala e a corda que vendera dias antes. Plínio! O que é essa, Domingo? Vem aqui depressa. Já vou. Olha isso aqui. Ele decidiu procurar a polícia e levou junto um funcionário da loja. E o senhor tem certeza que a mala e a corda são essas? Quase certeza, delegado. Eu tô achando uma coincidência muito grande. E o senhor tem o endereço desse homem? Esse menino tem. Ele é meu empregado. Foi ele que foi entregar a mala. Fica lá na Rua da Conceição. Eu levo os senhores lá. O delegado foi levado até a casa de apartamentos que ficava na Rua da Conceição, número 34, atual Avenida Casper Líbero, no centro de São Paulo. Ele conversou com os donos do apartamento onde o suspeito morava. Realmente, havia um imigrante italiano. Ele vivia com sua esposa no apartamento número 5. Mas já foram embora alguns dias atrás, não é isso? Isso, foram embora no dia 5, sexta-feira. Eu não quero ser indiscreto, senhor Giuseppe, mas o senhor está se mudando para onde? Para a casa de meu sócio, Eugênio Grasso, lá na Barra Funda. E a sua esposa, Mariúcia? Mariúcia já foi para lá, desde ontem. E foi só o que ele disse? Só. Ele embarcou no caminhão e foi-se embora com as malas. Vocês repararam se existia uma mala castanha com riscos negros? Lembra, Ramiro? Não lembro. Também não. E vocês viram a esposa dele? Não. E essa moça, como é mesmo que ela se chama? Maria Féa, mas nós a chamávamos de Mariúcia. Sei, essa Maria Féa ou Mariúcia, por acaso é uma moça pequena, de cabelos curtos, pele clara? Isso mesmo. Isso mesmo. Sim, e essa moça é a esposa de Giuseppe Russo. Russo? Não, senhor. O nome dele é Giuseppe Pistone. Pistone. Senhor Ramiro, por favor, será que eu posso dar uma olhada no apartamento? Pode, senhor. Por favor. Mas algo que me intriga até hoje é o comportamento da síndica, da senhoria que alugava o quarto para o casal Pistone e do marido dela. Essa extrema facilidade com que ele retirou a mala. E eles não tinham móveis, né? Tinham, mas foram vendidos. O caminhão levou tudo no sábado. Delegado? Sim. Dê uma olhada aqui nessa mancha. Parece sangue. É bem provável. Talvez ele tenha tentado limpar a sujeira. Vocês vão ter que ir até a delegacia prestar esclarecimentos. Mas por que, delegado? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim, senhora. Dona Maria Féa foi assassinada. E tudo indica que o marido é o criminoso.
O delegado vai até a Estação da Luz, no centro de São Paulo, e conversa com o despachante e com o homem responsável pela pesagem das malas. Fui eu que medi a passagem para esse homem. E foi ele quem despachou a mala. Ela pesava 78 quilos. Eu até fiquei curioso em saber o que ele estava transportando. Ele disse que eram roupas, muitas roupas. Fiquei sabendo por um colega que ele passou a madrugada inteira no saguão, sentado em cima da mala. Na manhã seguinte, quando eu fui buscar a mala para levar para o vagão de carga, eu percebi que ela estava coberta de moscas. Eu avisei o meu chefe, mas ele disse que devia ser comida estragada. E as outras 2 malas ele não levou? Não, elas estão no maleiro. As malas são essas. As malas de Giuseppe Pistone são apreendidas. Então, todos os detalhes coincidia a descrição daquele que seria o autor, que posteriormente foi identificado como sendo o Giuseppe Pistone. Menos de 24 horas depois do corpo ter sido descoberto no Porto de Santos, a polícia já tinha identificado um suspeito, Giuseppe Pistone. Só faltava prendê-lo. O delegado Carvalho Franco conseguiu com os donos do apartamento o endereço de um amigo de Pistone, chamado Perrotti. A mulher de Perrotti levou os policiais até um local onde Pistone poderia estar. A Pensão Graço, Avenida Ipiranga, número 34, no centro de São Paulo. Pistone chega. Giuseppe Pistone? Sim. Polícia. Quero nos acompanhar, por favor. Ele é preso sem oferecer resistência. Pistone prestou depoimento diante dos delegados Carvalho Franco e Ferreira da Rosa. Eu não queria matar minha mulher. Foi um acidente e eu perdi a cabeça. Eu amava muito Mariuccia. Ela não deveria ter feito aquilo comigo. E o que é que ela fez com você? Ela me traiu. Pistone disse que ao voltar do trabalho teria flagrado um homem saindo do seu apartamento e que teria encontrado a mulher seminua na cama. Mas a polícia investigou e descobriu que ele estava mentindo. Esta versão acabou sendo, digamos, rebatida pelo seguinte, porque naquele mesmo dia, a senhoria do quarto onde eles moravam havia estado no próprio quarto, onde se fazia um reparo de vidro. A última vez que eu estive com a Mariuccia foi na quinta-feira, dia 4. E a que horas foi isso, dona Maria? Foi na hora do almoço, por volta das 11 horas da manhã. Antes de eu ficar grávida, nunca que imaginei que pudesse passar horas bordando. Aproveita, porque quando ele ou ela nascer, você não vai nem dormir direito. Eu levei um vidraceiro ao apartamento para colocar um vidro que faltava em uma das janelas. Mariuccia permaneceu o tempo todo sentada, bordando um lenço e conversando comigo. E o senhor Giuseppe Pistone não estava? Não estava. Ele chegou algum tempo depois. Eu cheguei a ouvir uma discussão entre os dois. Eu falei para o Ramiro, mas ele não quis se meter. É a terceira vez que eles estão discutindo. Estão gritando muito. Maria, eu já te disse, não se meta na vida dos inquilinos. Ele falava num fio de voz, quase imperceptível. E ela falava alterada. De repente, elas ouviram silêncio e um baque. Ramiro está ficando insuportável. Essa menina está grávida. Faz alguma coisa, Ramiro. Levanta daí. Maria, eu já te disse, cuide da sua vida. Eu ainda sugeri ao meu marido que nós fôssemos até lá saber o que estava acontecendo. Mas ele ponderou que nós não devíamos nos meter. Permanece algumas questões que tornam, assim, até suspeita essa atitude dos senhorios. Porque depois disso, nunca mais a mulher foi vista. O depoimento de Maria de Oliveira
é decisivo para que a justiça decrete a prisão preventiva de Pistone. Na solidão da cela, Pistone relembra sua história de amor. Dezembro de 1926. Giuseppe Pistone, depois de visitar a família na Itália, volta para a Argentina, onde mora há 3 anos, às custas da herança do pai. As viagens eram extremamente longas, né, em termos de tempo. Então ele conheceu uma jovem que o atraiu bastante, que é muito bonita. E ele se interessou por ela, né? Passaram a ter um romance aí no próprio navio. E ele, inclusive, pagou uma diferença das classes de navio, que ela passasse da 3ª para a 2ª classe. Coincidentemente, Pistone e Maria Fea tinham nascido na mesma cidade de Canelli, no norte da Itália. Io non ci credo. Vuoi dire che noi siamo cresciuti insieme nella stessa città? Quanto tempo abbiamo perso. Se io avessi saputo che tu eri lì, così vicina, ti avrei già chiesto di fidanzarci da ragazzi. E mia madre avrebbe negato, sicuramente. Sicuramente. Ma oggigiorno lei non si opporrebbe. Questo lo sapremo quando saremo arrivati a Buenos Aires. Pistone e Maria Fea se despediram no porto de Buenos Aires, na passagem do ano de 1926 para 1927. Ela, que havia concluído o secundário, foi morar com a mãe e os irmãos, que tinham se mudado da Itália para a Argentina. Pistone seguiu para a cidade de Mar del Plata, onde, segundo informações da polícia, foi preso por estelionato. Pistone e Maria Fea passam meses sem se ver, até que ele vai procurá-la e os dois reatam o namoro. Ho portato un regalino per te. Per proteggerti da tutti i mali. Una medaglia di San Gennaro. È bellissima. Mi sono ricordato della tua devozione. Ho pensato che ti sarebbe piaciuta. Stupenda. Os parentes dela não gostavam dele, principalmente a irmã dela, que fez todas as tentativas para que não fosse consumado o casamento. Contra a vontade da família, Pistone e Maria Fea se casaram em fevereiro de 1928 em Buenos Aires. Logo, viajaram em lua de mel para a Itália no navio Conte Biancamano. Sei così bella. Ah, Giuseppe, sono tanto felice. Anch'io, amore mio. Anch'io. O casal voltou para a Argentina 4 meses depois. Maria Fea já estava grávida de 1 mês e eles decidiram morar no Brasil. Em agosto de 1928, eles chegaram a São Paulo, que na época era um polo de imigração italiana. Boa parte da população falava um italiano, na verdade não é a língua italiana como é falada hoje, mas era uma série de misturas. A chegada deles é uma coisa um pouco traumática, porque muitos deles nunca tinham viajado de navio, enfrentam uma viagem longa de até 2 semanas no navio, depois pegam uma viagem de trem de quase 14 horas, tá? Mas chegando aqui, onde era a hospedaria de imigrantes, eles se acalmam, vamos dizer assim. Giuseppe Pistone procura Francisco Pistone, um parente distante que tem um comércio de vinhos. Certissimo, mio caro Giuseppe. Certissimo. Ma che cosa hai da offrirmi? Per il momento niente. Ma fra poco avrò capitale sufficiente per offrirti società. Sto per ricevere molti soldi, parte dell'eredità di mio padre. Giuseppe Pistone
era o que já na época se poderia chamar de um malandro, de um indivíduo que não exercia atividades ilícitas. Pistone não tinha nenhuma herança para receber. O pouco dinheiro que possuía deixou com Francisco, com a desculpa de que seria mais seguro. Segundo a polícia, Pistone queria impressionar o parente, em quem pretendia aplicar um golpe. Sem desconfiar de nada, Francisco ainda lhe ofereceu um emprego. Com o emprego garantido, Pistone alugou apartamento na rua Conceição 34. Dias depois, o local será o cenário do crime. No próximo bloco, veja como Pistone planejou e executou a morte da mulher de forma cruel. Com o passar do tempo, Francisco começa a desconfiar da história da suposta herança que Pistone estaria para receber. Caro Francesco, tu sai molto bene che ho un debito di gratitudine con te. Tu credi veramente che io sto cercando di fregarti? Non si tratta di questo, Giuseppe. Ma gli affari sono affari. Quello che ti posso anticipare è che mia madre mi ha inviato un telegramma avvisandomi che ha già spedito i soldi. Molto bene. Digli del telegramma, Mariuccia. Lei ha visto questo telegramma? L'ha visto o non l'ha visto? Sì, sì. L'ho visto. Allora, me lo farebbe vedere? Purtroppo no. Credo di non aver fatto attenzione. L'ho buttato via. Molto bene. Questo è sufficiente per me. Buona giornata. Horas depois, Maria Fé escreve uma carta para a sogra, dizendo que nos últimos dias ficou sabendo de muita coisa incorreta que Giuseppe havia feito. Segundo Maria Fé, ele mentiu ao senhor Francisco Pistone, dizendo que a mãe iria mandar-lhe 150 mil liras. Francisco pediu para mostrar o telegrama que, segundo Pistone, a mãe teria enviado. Ela então, com grande sacrifício, mentiu. E fez isso para não comprometer Pistone. E conclui: oh, meu Deus, eu não sei o que posso esperar desse homem, o qual mostra não ter juízo nem capricho. Dias depois, Francisco voltou a procurar Maria Fé. E ela acabou confessando que mentira sobre o telegrama. Pistone não tinha dinheiro nenhum para receber de herança. Para a justiça, esse foi o motivo das discussões ouvidas pelos donos do apartamento, que culminaram com o assassinato de Maria Fé. Veja agora, de acordo com as investigações da polícia, como foi a cena do crime. Non mischiate nella mia vita! Chi ti ha detto di scrivere a mia madre? Le deve sapere, non è verità! Stai zitta e non intrometterti nei miei affari. Smettila di dire sciocchezze. Me avrei pensato che tu fosse capace di questo, cretino! Non dirò mai più bugie per colpa tua! Segundo o delegado Carvalho Franco, Pistone matou Maria Fé na tarde de 4 de outubro porque ela descobriu o golpe que ele iria dar. Três anos depois do crime, Giuseppe Pistone foi julgado.
o delegado Carvalho Franco, responsável pelo caso, depois diante do juiz e contou passo a passo como foi realizado todo o processo de investigação. O delegado revelou um dado impressionante. O assassino passou 3 dias com o corpo da mulher no apartamento antes de tentar despachá-la no navio. Na tarde de 4 de outubro, Giuseppe Pistone matou Maria Féia porque ela descobriu o golpe que lhe iria dar. Demonstrando uma espécie de aridez emocional, o criminoso vai trabalhar normalmente e volta para dormir com a mulher morta dentro do apartamento. Depois de uma noite de pesadelos, ele decide esconder o corpo. Pistone vai até a loja da Avenida São João. Ele compra a mala e uma corda. Perfeita. Boa escolha. A mala é uma espécie de baú. Pistone enche a mala com as roupas da mulher e tenta encaixar o corpo, mas não consegue. Ele então resolve cortar as pernas com uma navalha. Muita gente pensa que ele cortou o corpo inteiro, picou o corpo, mas não, isso não aconteceu. Ele seccionou as pernas para poder caber dentro da mala. Pistone joga 2 caixas de pó de arroz sobre o corpo da mulher para disfarçar o mau cheiro. Na noite de sexta-feira, ele abandonou o prédio onde morava e se dirigiu à Estação da Luz, onde comprou uma passagem para Santos. E passou a noite inteira sentado sobre a mala com o corpo da mulher. Estava muito bem vestido, bem alinhado. Isso também despertou a atenção de todo mundo. Depois ele pegou o trem rumo a Santos e tentou embarcar a mala num navio francês, através dos 3 passageiros romenos. Giuseppe Pistone ficou à distância, observando tudo até o momento da queda. Isso demonstra sua frieza e determinação. É um indivíduo egoísta e dissimulado. E foi justamente aqui no armazém de bagagem do Porto de Santos, que era o armazém 13, que nós conseguimos, o pessoal da época, os estivadores, conseguiram constatar o crime. Nesta foto da época, um surpreendente flagrante. Pistone chegou a ficar a poucos metros da mala, onde estava o corpo da mulher, grávida de 6 meses. Pistone deixa o cais depois que a polícia recolhe o corpo. Caso fosse este corpo tivesse sido encontrado num terreno baldio ou num matagal, provavelmente até hoje não se saberia nem quem é a vítima e nem quem é o autor, quem teria sido o autor do crime da mala. O crime da mala foi resolvido graças a um trabalho eficiente e rápido dos policiais responsáveis pelo caso. Como você avalia o trabalho da polícia na sua cidade atualmente? Você já precisou da ajuda de um policial? O que achou do atendimento? Você tem alguma sugestão para melhorar a atuação da polícia? O Linha Direta quer ouvir a sua opinião. Entre na internet e participe do nosso fórum de debate com telespectadores no site www.globo.com/Linha Direta. A seguir, Pistone é condenado a 31 anos de prisão
Maria Féia passa a ser venerada como uma santa. A última graça que eu consegui dela foi por meu irmão, né? Pistone foi condenado a 31 anos de prisão. Cumpriu 16 anos na penitenciária do Estado e no presídio agrícola de Taubaté, no interior de São Paulo. Em 1944, ele saiu da cadeia, beneficiado por um decreto assinado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Maria Féia foi enterrada no cemitério da Filosofia, no bairro do Saboó, em Santos. Muitas pessoas passaram a considerá-la uma santa e seu túmulo, até hoje, é visitado por centenas de devotos. Bom, eu já estou aqui há 25 anos, né? Que eu trabalho aqui no cemitério. Mas tomando conta aqui da Campa da Maria Féia, são exatamente 8 anos. Porque antes de mim era minha mãe que zelava. Nós, homens, humanos, mortais, precisamos dos deuses que são imortais e que, evidentemente, têm um certo controle, têm um controle sobre as nossas vidas, mas os deuses também precisam de nós, porque sem a nossa adoração e a nossa permanente vigilância e devoção a eles não existiriam. Eu recebi várias graças dela, muitas graças. A última graça que eu consegui dela foi por meu irmão, né? É uma santa popular, ela não está canonizada, ela está canonizada pela cultura brasileira, ela está canonizada pelos sentimentos brasileiros. Eu vi gente no cemitério, gente rezando. E eu perguntei a uma moça, eu disse, tá rezando? Ela aí olhou para mim e disse assim, eu estou rezando para ela. Foi uma santa, não é para mim, eu não estou pedindo nada. Estou rezando porque ela merece uma reza que foi santa. E as pessoas vão pedir a proteção desse inocente. E, obviamente, certamente, eu não tenho a menor dúvida, conseguem. Em 1949, Pistone se casa com uma faxineira que conheceu no presídio de Taubaté. 28 de junho de 1958, Pistone morre do coração. Embaixo de seu travesseiro, uma surpresa. A foto do casamento com Maria Féia. Ele precisava dessa mentira para viver. Ele foi a vida toda jogando o label do adultério em cima da mulher. Depois de 30 anos, Pistone ainda dormia com a lembrança da mulher que tinha assassinado.